Bom dia. Bom dia. Fala, Manel. Nada aconteceu. E aí, Clash? Baixa o livro, vai. Bota o livro, Gabriela. Voltei. E aí, meu brother, tudo certo? Tá ainda. Todo mundo animado? Esse negócio é luz de energia, super Xandão. Vou botar um musiquinha pra você aqui. E é? Não, é que tem um cara que ficou famoso nessas últimas semanas, no último mês aí, chamado Xandão. Coloca aí pra você ver depois. Como que é o nome? Xandão. Xandão? Ó, ó. Coloca aí pra você ver. Antes de começar, pra você ver. Não, eu Eu não vou... sei. Não sei do que se trata. Não, calma, né? Tá ruim, não. Deixa eu mandar um clipe aqui pra você ver. Aqui, calma aí. Eu vou te mandar uma pessoa reagindo a ele. Aí você aqui. Aqui. Te mandei. Você mandou pra mim, não. No Mandei chat? no. Não, Ah, no. na escola, no WhatsApp. Sou uma pessoa bem de boa. Tá bom. Pronto. Não vai abrir, não, porque a internet é muito lenta. Ué, depois você abre pra você ver o vídeo. Aí você me fala suas Aham, conclusões. vou abrir depois. Se você é um mortal, ou se você é um Xandão. Eu vou dar um breve resumo do que ele fala sobre si mesmo, tá? O spoiler. Eu vou Ah, ler aqui o que ele escreveu sobre ele mesmo, tá? É assim, ó. Meu nome é Xandão, fruto de uma vontade divina, vim da Terra com o objetivo de salvar a humanidade do pecado mortal no último dia dessa existência. Porém, você vê lá o que é. Muito bom. Depois dá uma bisoiada lá. cara, eu me sinto alienígena quando eu entro no Twitter. Normalmente eu faço isso de maneira rotineira. Eu entro no Twitter quase todos os dias e vou nos trend top, nos trade lá, nos tópicos lá de 30, né? Normalmente é 30. Aham. Quando tem uma galera lá falando de nome de pessoas, cara. Se tiver 30 nomes de pessoas falando no Twitter, dos 30 eu só vou saber o nome de dois. Fala assim, cara, que planeta que eu tô Normal. vivendo, velho? O que que eu Xandão, vejo? ele entrou lá. Acho que essas últimas semanas ele entrou lá nos trend top lá, porque arrumaram uma treta lá com ele lá, mas isso aí é pessoas sem alma, É gente invejosa, pessoas, pessoas que não têm salvação. é gente invejosa, no mínimo. Você vê lá, muito Galera, bom. cadê as câmeras ligadas aqui, hein? Convocar tio Danilo pro grupo, hein? Vou convocar tio Danilo pro Web Churrasco. Aí sim. Ô, vou colocar uma música pra vocês, tá? Vou colocar uma música pra vocês. Coloca aí, Manel. Vamos alinhar esse grupo aí. Vamos animar. Essa galera tá muito desanimada. Vamos Isso, animar. pessoal. Vamos animar com Botaram o música. máximo aqui o som, estourar o som aqui. Gabriela, você não vou ver tá, Gabriela? Não vou ver, tá muito alto. Eu tinha certeza que ia ser desse nível, cara. A cara da irmã do Manel.
Eu tô só a irmã do Manel julgando ele. Exatamente. Eu não tinha dúvidas que o nível ia ser esse, assim, que ele falou que ia colocar a música. Ele tá só com ela pra dela. Ai, gente. Animar um pouquinho esse grupo, né? Que tá meio triste. Não, Gabriel, vem aqui, né? Minha irmã aqui, né? Cortando no barato, né? Tá bom. Manel, manda a Gabi abrir o áudio pra turma Agora, dela tipo, também. agora. Toma, até a Letícia, toma, Ai, testar. se ela abrir o áudio, fudeu, tô corrigindo os de matemática. Manda a Letícia abrir o áudio dela. Nossa, essa é a Gabriela, ela tá na sala, ela tá reclamando também. Não, pois é. Manda elas abrir o áudio na sala delas, vão adorar. Vamos pensar que é aqueles caras aleatórios que entram na aula e vão expulsar da sala. Galera, acho que entrou todo mundo que tinha de entrar aqui hoje. Vamos começar a nossa aulinha, porque nem só de Manel vive o mundo, né? Nem só das músicas de Manel a gente segue no mundo aqui. Apesar que eu acho que é um elemento cultural importante da nossa aula, mas... Clécio tentando ser educado com o nível do Manel. Eu vim aqui pra ensinar cultura a vocês. Mas olha só, cultura é um termo que a gente tem que debater muito na vida da gente. Porque a gente tem alguma coisa, criou-se alguma coisa na cabeça da gente que tudo que é cultura tem que ser muito bom ou muito ruim. Mas cultura é algo muito mais subjetivo do que isso. Tem aspectos culturais, elementos culturais que não é necessariamente positivo para mim. Por exemplo, o índio canibal, isso faz parte da cultura do índio canibal. Se for o alimento da vez, eu não vou gostar nada desse elemento cultural indigenista. Eu vou querer que esses caras sejam aculturados naquele exato momento em que eu for capturado. Né? Então, isso que o Manel está vivendo agora é expondo a cultura dele para a gente. Não é lá, assim, essas coisas assim, que a gente deve absorver para a vida da gente, não, mas é um elemento cultural, não deixa de ser. Né, Manel? Meu brother, claro, foi bem? Eu venho aqui para dar aquele toque de felicidade para vocês. Fui bem, Manel, da descrição aí da parada aí? Transição incrível. Deixa eu pegar a aula. Eu fui lá e voltei e não coloquei a aula aqui em segunda série. Galera, sobre a ONU, eu expliquei na aula passada, era para vocês. Fala. Olha, peraí, quem é esse cara aqui? Ó? Peraí, tem uma pessoa aqui. Olha esse Murilo Rezende. Olha a foto do Super Xandão ali. Eu tô te falando, Clécio. Peraí, deixa eu ver aqui. Sei nem quem é esse Murilo, mas olha a foto do Xandão ali. Meu Deus. Ele está em todos os lugares, Clécio. Onipotente, onipresente. Meu Deus do céu. Quem? E boa pergunta. Quem é o Murilo Rezende? Boa pergunta. Só sei que tá com o nosso Xandão ali, ó. É o que é esse ali? Deixa eu identificar aqui. Tem um monte de Murilo na sala. Deixa eu identificar o elemento. Murilo Rezende. Quem é você, meu brother? Vamos procurar no Instagram. Deve ter. Sempre tem. Murilo? No Instagram, no Twitter. Eu vou ter que excluir o Murilo Rezende da sala, porque eu não tenho Murilo Rezende na sala. Olha, agora o cálice para sempre. Murilo? Meu brother? Vamos procurar no Instagram, deixa eu ver aqui. Instagram. Eu vou remover da sala, porque eu não tenho ele na sala, não. Oh! Agora que respondeu. Ah, não, só quero... O quê? Ah, não, Murilo, desculpa, cara. Desculpa. Quem é, Clécio? Não sei. Não sei. Olha, pelo Instagram, é um cara bem feio. Não tem razão, não. É porque tem dois Murilos, né? E na hora que eu aceitei, eu não me toquei no sobrenome.
Olha, Agora, pelo Instagram, por isso realmente tem. é por isso que vocês têm que ligar a câmera, entendeu? Agora tem que olhar nome por nome aqui. Se tá todo mundo aqui, se tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. É Murilo Fiorotti, é o Murilo que não tinha chegado. Oi? Não tem nem como me confundir com outra pessoa. Por isso você tem que ligar a câmera, cara. Isso é complicado. Mas enfim. Acho que não tem mais. Tá. Agora podemos continuar. Galera, na aula passada a gente falou sobre a ONU, né? O material, a gente deu uma aula expositiva. Eu não sei se é o melhor modelo de aula na vida para vocês ficarem absorvendo, porque vocês não estão participando de hipótese alguma, certo? Vocês pelo menos respirar, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Mas enfim, e deixei as questões para vocês responderem. Conseguiram responder? Teve alguma dificuldade? Como é que foi? Nenhuma, né, Manel? Como sempre. Nunca. Não, o legal é que eu estou acompanhando as atividades do SARS, vocês estão com uma margem de acerto bacana, assim, então eu estou ficando feliz com isso. Mas vamos lá, questão número 1 aí, que a gente tem do Agora é com Você, da página 5. Se vocês quiserem pegar a página 5 aí para acompanhar. A gente tem uma charge. Galera, charge é uma coisa que demanda, assim, uma interpretação legal e é uma coisa que é muito cobrado, tá? Charge, imagens, análise de imagem, interpretação, é muito cobrado de vocês. Então, essa charge do cartunista britânico David Law foi publicada no jornal Evening Standard em 2011, em 11 de novembro de 1938. Sobre a pedra rachada, sentam-se duas pessoas britânicas de diferentes classes sociais. Ambas estão preocupadas, deprimidas. Na pedra está escrito Liga das Nações, fundação de uma nova ordem estabelecida em 1918. A paz tem seus sacrifícios. Relaciona a rachadura da pedra presente na charge no contexto europeu, 2 décadas após a fundação da Liga das Nações ou Sociedade das Nações. Vocês já conseguem aprender nesse pretexto aí que Liga das Nações e Sociedade das Nações é a mesma coisa. Uma outra coisa interessante, galera, é o porquê que é a sociedade britânica que está sendo representada nessa charge aí. Alguém respondeu e quer falar, galera? Quer ler a resposta aí? Ô Murilo, vamos lá. Quais são os países que não participam da ONU? Rapaz, isso é uma pergunta que eu não consigo te responder nesse exato momento, mas eu vou dar uma pesquisada aqui. Quando chegar na ONU lá, eu vou te falar. Eu sei que tem alguns paizinhos como... desculpa, da região ali da antiga União Soviética, com fronteira com a Europa, que eles não participam. Não vou pesquisar aqui. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à questão aqui do país. Aqui. Por que a Inglaterra está sendo destacada nessa imagem? Por que usa-se a imagem de 2 ingleses? Aí a gente tem um contexto da hegemonia global no período, né? Até a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eu tenho a Inglaterra exercendo a hegemonia no mundo, né? Como o país mais hegemônico e mais importante politicamente e economicamente para o mundo. Então, já é uma referência da charge, da imagem para a gente aí. Depois, a pedra lascada é uma relação direta sobre o insucesso da Liga das Nações. Né? Então, como resposta... Uma resposta tem. A Europa estava prestes a ingressar na Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e terminou em 1945. Galera, ninguém precisa gravar data, né? Ninguém precisa decorar datas de tudo que acontece, de eventos que acontecem. Mas essa noção sobre essa questão de eventos extremamente importantes e períodos em que esses eventos aconteceram, isso é muito importante vocês conseguirem relacionar. Né? Por exemplo, o tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o período, o contexto
potência global, isso é bem importante vocês assimilarem. Então, em 1938, a charge já era no início, já era no começo da Segunda Guerra Mundial. Crises econômicas e políticas deixam o continente desestabilizado. A rachadura presente na charge sugere a ruína dos objetivos que determinaram a Liga das Nações, em especial do estabelecimento e manutenção da paz entre as nações, e destaca a cultura britânica. Por isso que tem 2 britânicos, pois na época o Reino Unido era a potência mais influente do mundo, era o país que exercia a hegemonia no mundo. Então a Liga das Nações ela foi construída, ela foi formada após a Primeira Guerra Mundial. Ela foi formada após a Primeira Guerra Mundial, justamente para evitar uma Segunda Guerra Mundial. Que a gente sabe que não teve sucesso, obviamente, porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Tem outros países que falam na Assembleia Geral. Se tem uma ordem de países que falam na Assembleia Geral, culturalmente, o Brasil é o primeiro país a se manifestar na Assembleia Geral, Murilo. Só que não existe uma razão específica e clara para isso. Existem algumas especulações para isso. Acredita-se que é um prêmio de... Vou situar todo mundo. O Murilo perguntou assim, tem alguma ordem de países que falam na Assembleia Geral? O Brasil costuma falar primeiro, mas é uma tradição que criou-se lá na década de 50, mas não existe uma explicação sobre isso, não. Vocês vão ser cobrados sobre isso também, não. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Vamos parte por parte aqui. Beleza. Vamos lá. O aumento do número de haitianos, a gente está falando já na página 11, né? Deixa eu ir na página 11. Página 11. Falando dos capacetes azuis e das missões, da ONU, né? Que o Brasil participa. Vai falar do Haiti na pergunta aí. Que o Brasil participou da missão de reestabilização do Haiti após o terremoto. O aumento do número de haitianos entrando no Brasil levou o governo federal a endurecer a imigração na fronteira norte do país. O executivo vai passar a barrar a entrada de haitianos sem visto. Só poderão ingressar em território brasileiro aqueles que tiveram visto de trabalho emitido pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, capital do Haiti. Os haitianos que estão no território nacional terão a situação regularizada e poderão trabalhar legalmente. A partir da adoção das medidas, os imigrantes ilegais serão extraditados. Então, até um determinado período, os migrantes que entraram aqui, eles vão ter a situação sua legalizada, eles vão deixar de ser imigrantes ilegais, passar a ser imigrantes, e os que entrarem posteriormente a isso, eles vão serem extraditados, serem expulsos, né? Muito bem. O Brasil comanda a Força Militar de Missão de Paz da Organização das Nações Unidas no Haiti. Esse nomezinho aqui é o nome da missão. Desde junho de 2004, os 1.200 soldados do país que estão no Haiti formam o maior contingente brasileiro enviado ao exterior desde a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial tivemos 2 pelotões, né? O Cobra Fumo e Sentapua, que participaram junto aos aliados. Uma das políticas utilizadas pela ONU diz respeito à força de paz. Qual foi o objetivo da missão de paz da ONU no Haiti? Então, qual era a ideia da missão de paz no Haiti? E é uma ideia comum a quase todas as missões de paz que a ONU vai fazer. Normalmente, após um período de conflito, após um período de guerra, ou após, no caso do Haiti, já existia uma situação de guerrilhas, já existia uma situação de guerra civil, e com o terremoto isso se agravou, porque as forças de governo, as forças de Estado, passou a não conseguir conter mais esses rebeldes e guerrilheiros. Então, a ideia da ONU era estabilizar o país ou propiciar a pacificação e o desarmamento de grupos guerrilheiros e rebeldes. Além disso, foram objetivos da MINUSTAH, que é a força militar, né, a força de paz, a promoção de eleições livres e a coordenação do desenvolvimento institucional e econômico do Haiti. Essa missão de paz foi encerrada em 2007. Então, essas missões de paz, elas têm como objetivo a reestabilização de uma ordem de Estado dentro de um determinado território. E isso vai acontecer, por exemplo, no Iraque, após a Guerra do Terror. E isso vai acontecer no Sudeste Asiático, em Mianmar
isso também aconteceu, que é onde o filme que eu falei para vocês assistirem, ele se passa. Depois vamos para as questões propostas para a sala de aula. E eu queria, Murilo, na aula passada, a gente falou sobre a guerra do Iraque, né? A guerra que se refere no livro aqui do Iraque. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu comentar alguma coisa sobre a guerra ao terror que os Estados Unidos vai impor após o atentado de 11 de setembro. E eu acho que não sei qual Murilo que me perguntou, acho que foi o Calimã, se era a mesma guerra do Iraque. Então, o Iraque, de 1980 até 2005, né, que o Saddam Hussein foi capturado e tal, ele vai participar de 3 grandes conflitos, 3 grandes intervenções militares, duas no qual ele ataca outros países e a outra ele sofre a intervenção, a última ele sofre a intervenção dos Estados Unidos dentro do seu território. Que a primeira é a guerra entre Irã e Iraque, que vai acontecer. A segunda guerra, que é a Guerra do Golfo, foi o que eu falei errado, eu falei que a Guerra do Iraque era a Guerra do Golfo, mas a Guerra do Irã e Iraque era uma, a Guerra do Golfo é outra. A Guerra do Golfo é quando o Iraque invade o Kuwait, aí as forças da OTAN vai entrar no Iraque para desestabilizar o governo de Saddam Hussein, que aí eu estava certo, que é quando o pai do George Bush também era o presidente dos Estados Unidos. E a terceira guerra que a gente estava falando, que era a guerra ao terror, já pelo Bush filho, que aí ele invade o Iraque atrás das armas químicas. Tem alguém aqui? Tem ninguém aqui, não? Uma coisa que eu não sei, vocês devem saber, não sei se vocês sabem com certeza, é que guerra é uma coisa legítima entre estados e precisa de uma aprovação, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU. A guerra do Golfo, que é quando as forças da OTAN atacam o Iraque em função do Iraque ter invadido o Kuwait, ela foi um ataque autorizado pela ONU. Foi uma coalizão formada pelos países da OTAN com os Estados Unidos que atacaram o Iraque. Já a guerra do Iraque de 2004, que é quando os Estados Unidos vai até o Iraque, o Conselho de Segurança ele reprovou essa entrada dos Estados Unidos e mesmo assim os Estados Unidos eles invadiram o Iraque e atrás das armas químicas que nunca foram encontradas. Isso é importante destacar. Então, vamos... Faz sentido muito, então, né? O quê? Pedir permissão para fazer uma guerra, né? E geralmente, tipo assim, se for uma grande potência, tipo Estados Unidos, mesmo se eles não deixar, você vai. Porque... Fala. Sim, Manel. Manel, peraí, desculpa. É que eu estava te ouvindo e lendo aqui o Murilo escrevendo aqui. Não faz sentido ter o Conselho de Segurança e falar que não vai, os Estados Unidos vai do mesmo jeito, é isso que você me falou? Mais ou menos isso aí. A questão é justamente, essa é uma das críticas em relação à ONU hoje, é que a ONU muitas vezes atende aos interesses das grandes potências e talvez também manipulado pela questão do financiamento, né? Porque quem financia a ONU são os países que pertencem à ONU. Quanto mais rico o país, maior é o seu financiamento. Então, os Estados Unidos, após a guerra do Iraque, por exemplo, não sofreu nenhuma retaliação. Eu acho que o Murilo queria falar, Murilo mesmo? Eu ia perguntar se aí eles foram, não tomaram nenhuma punição, não? Nenhuma. Isso é uma crítica ferrenha sobre essa invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Porque no Afeganistão existia uma justificativa que estavam atrás dos terroristas responsáveis pelo atentado de 11 de setembro, né, que era a Al-Qaeda, a organização da Al-Qaeda. No Iraque, a justificativa era as armas químicas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Né? E aí eles entregam o ditador Saddam Hussein para um governo provisório do Iraque que o matam, o condenam por crimes passados. O Saddam Hussein não era nenhum santo. O Saddam Hussein matou uma vila inteira de povos curdos com arma química, mas isso no passado e não no presente que acusava os Estados Unidos. Então, existe, Manel, uma manipulação política muito grande por conta desses interesses. Por que os Estados Unidos bateu o pé de maneira assim tão intensa contra a OMS? A OMS é um órgão ligado à ONU, da Organização Mundial da Saúde. Vocês viram lá no organograma da OMS, da ONU lá, que a OMS ela é uma agência especializada que vai responder, se designar a Assembleia Geral, né? Ela tem ligação com a Assembleia Geral, que é um órgão da ONU.
Por que os Estados Unidos bateu tão e criou tanto essa situação da OMS? Porque, teoricamente, a OMS favoreceu a China, porque não indicou nenhum problema quanto à China em relação à doença do coronavírus agora, e não está com cara de que vai ter nenhum tipo de punição ou alguma penalização em relação aos chineses. Não que eu acho que deveria ter, mas é o que os Estados Unidos alegam. E também não acho que não deveria ter, não acho nada, não tem que achar nada. Mesmo se a OMS... Oi, Maria. Ok, que você falou que você não acha nada, mas, tipo assim, você acha que o coronavírus realmente brotou do nada? Eu não Foi posso uma mutação de animais e tal, e do vírus, e aí surgiu? Eu não posso achar. Eu não tenho esse direito. Você supõe que essa hipótese seja verdadeira? Eu não tenho esse direito. Eu não acho que foi uma árvore. Vamos lá, eu estou achando, eu não posso fazer isso, mas estou fazendo. Uma grande suposição, vamos. Eu não acho que ela tenha sido manipulada e foi criado. Eu não consigo achar isso. Por quê? Por que eu não penso isso? Porque não teve ninguém favorecido. Não existia um favorecimento para ninguém com isso. Não teve um grande favorecido. E assim, os países são muito inteligentes para eles se favorecerem, não para se prejudicarem. Eu não vejo essa o que eu consigo ver no meu ponto de vista descobriram o coronavírus no final do ano passado, tentaram abafar para ninguém descobrir, porque a China vem passando por uma transição econômica, tentaram abafar para ninguém descobrir, que se ninguém descobrisse não ia dar nada, ia ficar por ali, acabou e continua e segue o barco. A China já estava na transição econômica, eles estavam com um problema de 15 anos atrás, mas começando a se recuperar. Né? Eu não acho que eles iam criar uma coisa que ia tirar essa sequência de transição deles. A China está passando por um processo de transição desde 2010, não sei se eu já comentei isso, já falei em outras aulas, eles estão deixando de ser made in China para ser design by China, né? Eu não sei se eu falei certo em inglês, mas é de feito na China para produzido na China. Vocês conseguem perceber isso no dia a dia de vocês. Eu vou ler, Murilo, peraí. Eu não sei se vocês conseguem perceber no dia a dia de vocês, mas a gente tem muito mais hoje do que tinha no passado a inserção de produtos chineses. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando que eu tenho produtos somente feitos na China. Eu tenho produtos desenvolvidos na China agora. E isso de maneira muito mais ampla do que eu tinha no passado. Então, assim, eu acho que o coronavírus, para eles, também prejudicou, e eu não acho que eles iam fazer um negócio desse, não. Então, vamos lá. Vou ler, Murilo. A China criou o vírus, eu acho, para derrubar os Estados Unidos, porque quando o vírus criou, a China fechou as suas fronteiras internas e liberou as fronteiras externas. Mas a China tem uma dinâmica populacional e territorial muito diferente da nossa, por exemplo. O vírus na China foi numa cidade de 10 milhões de habitantes. Gente, era uma cidade pequena da China, 10 milhões de pessoas. A nossa maior cidade tem 9 milhões de pessoas, que é São Paulo. Então, a dinâmica populacional da China é diferente da nossa aqui. É o que eu acho, nem deveria ter falado para vocês, mas enfim. Então, vamos lá, vamos voltar a falar aqui. Essas conspiracionistas. Enfim, eu tento me pautar de maneira, não que eu falo assim, eu quero ser racional, quero ser isso, quero aquilo, mas assim, eu sou professor, então eu tenho que ir pelas coisas que estão muito claras. As coisas que são subjetivas, que cabem críticas, sim, mas que são subjetivas, mas que cabem suposições ou hipóteses, aí eu não posso mergulhar muito nesse campo, eu não me sinto no direito de mergulhar nesse campo, porque eu posso induzir outras pessoas a pensarem da forma que eu penso. Eu não quero isso. Eu quero que vocês pensem do jeito que vocês querem, do jeito que vocês... eu quero que vocês acumulem informações e criem um raciocínio próprio. Eu não quero que vocês pensem igual eu. Eu não acho que isso é o certo. Entendeu? Eu quero que vocês tenham informação suficiente para formalizar um raciocínio crítico. Mas com informações suficientes. É isso que eu tenho que passar para vocês. Basicamente, informações. E como encontrar essas informações é o papel do professor. Não o que fazer com elas. É com vocês. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, você ficou desanimado, Manel? O que aconteceu, meu filho? O triste foi murchando, ficando triste. Vamos lá, galera. As relações internacionais no entreguerras, 1918, que é o final da primeira, e 1939, que é o início da segunda, foram marcados por uma tentativa de criar um órgão internacional que teria como uma das suas funções evitar um novo conflito mundial. Isso aqui é uma pergunta muito seca, né? Essa organização ficou conhecida como, no Enem vai ser muito difícil você ter uma pergunta dessa, e é uma pergunta muito fácil de ser respondida.
acredito que se vocês não tivessem tido aula na vida de vocês, vocês iriam responder essa questão de maneira correta, né? Cadê? Por que você não foi aí? A Sociedade das Nações ou Liga das Nações. Vamos lá. Ao fim da Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações, órgão internacional que tinha como objetivo realizar um acordo de paz mundial. Contudo, a ineficiência das Ligas das Nações se dava pelo pouco comprometimento dos países membros com os acordos, repercutindo na quebra de um pacto na eclosão da Segunda Guerra Mundial. Destaque para a ausência dos Estados Unidos como membro após a não aprovação no Congresso estadunidense. Então, isso é um detalhe importante, porque os Estados Unidos ainda não era a potência que ela era hoje no entreguerras, mas estava caminhando para ser com uma influência econômica muito grande sobre o mundo, ainda com uma influência política não tão soberana quanto eles tiveram após a Segunda Guerra Mundial. Porque as questões ideológicas pós-Segunda Guerra Mundial vão ser muito relevantes, porque o mundo ele é bipolarizado, né? O mundo é polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Então, todo mundo que está do lado dos Estados Unidos vai ter os Estados Unidos como referência de país hegemônico. Uma outra coisa que é legal vocês pensarem é a necessidade dessa Liga das Nações. Porque, assim, em outros períodos, nós já tivemos conflitos mundiais para a época, né? Quando eu tenho as cruzadas, por exemplo, na Europa, puxa vida, eram grandes conflitos e envolvia praticamente todo mundo civilizado, entre aspas, no contexto europeu-asiático, que era o mundo que se conhecia ali. Né? Mas por que na época ninguém pensou de formar essa organização internacional? Aí vocês têm que associar isso a um processo de globalização, porque o mundo está se conectando mais. Então, no pós-Primeira Guerra Mundial, o mundo já era muito mais conectado do que há 50 anos, do que em 1850. Os meios de transporte e comunicação já haviam evoluído muito. Então, pós-Primeira Guerra Mundial, sabia-se que esse mundo muito mais conectado poderia ser um gatilho para uma Segunda Guerra Mundial, o que de fato aconteceu. Questão 2, Universidade Federal de Pernambuco. Eu adorei essa questão de ser de Pernambuco. Vocês irem para Pernambuco e voltarem de lá falando, ó, cheio de cabra da peste. Vocês ficarem uma semana em Pernambuco, vocês voltam falando lá, rádio tá lá, bestado, porque o negócio lá vicia. E é bonito o sotaque dos bichinhos, viu? Em 24 de outubro de 1995, chefes de estados reunidos em Nova York, olha que coisa bacana, comemoraram o 50º aniversário da Organização das Nações Unidas, que apresenta o que representa essa organização. Letra A, de amor. A Organização dos Países do Ocidente para o enfrentamento com os países do Oriente. Dá para a gente explanar essa questão também para falar o que é Ocidente e o que é Oriente, galera. Lembra disso lá no 9º ano que vocês estudaram Ocidente e Oriente. Ocidente se refere a países de cultura ocidental, né? O que não é o caso. A vitória das Liga das Nações, Liga das Nações nem jogou, não tem vitória, porque não deu certo, porque teve a Segunda Guerra Mundial. O fim da Guerra Fria entre o mundo capitalista e o mundo comunista. Nem coincide as datas, e isso é uma coisa legal. Teoricamente, o fim da Guerra Fria acontece em 1991, com a dissolução da União Soviética, mas aconteceu bem antes, com Mikhail Gorbachev fazendo as reformas da Glasnost, da Perestroika da União Soviética, já demonstrava a União Soviética não estava nem aí para a guerra mais, queria se recuperar economicamente. A descolonização da América e da África, os respectivos engajamentos políticos dos dois continentes. A descolonização da África, sim, tem uma participação muito grande na ONU, porque foi pós-Segunda Guerra Mundial. Já a descolonização da América vai acontecer lá no século XIX, a ONU nem sequer existia. Uma força internacional acima das nações, na defesa da paz mundial, dos direitos do homem e da igualdade dos povos. Chega a ser bonito falar isso, galera. O que é bonito falar faz parte da ONU. A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945, com o objetivo inicial, propiciar meios, diálogos das nações, blá, 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 para a gente não ter guerra, viver num paz e amor entre todo mundo. E acrescenta-se ao que já tinha na Liga das Nações, mas que na ONU vai ser efetivado principalmente depois da década de 70, com a criação das agendas de desenvolvimento econômico e social. Isso é lindo, vocês vão fazer um trabalhozinho sobre isso, eu tô ligado, vocês vão fazer um trabalho sobre isso. Isso é lindo, isso é bonito. Alguém tá me ouvindo, pessoal? Oi. Meninos. Sim. Ah, pô, eu tenho que fazer essa aula toda, porque ninguém tava me ouvindo, é triste, hein? Na comemoração dos 70 anos da assinatura da Carta das Nações Unidas, o secretário-geral, foi só do aniversário da ONU aqui, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon,
Nem lembro, cara. Reiterou sua esperança de que a família humana se reúne com maior determinação para trabalhar para um futuro mais seguro e sustentável para nós, os povos. Em nome dos quais a carta foi escrita, e acrescentou que o objetivo é a transformação. Somos a primeira geração que pode acabar com a pobreza na Terra e a última para agir para evitar os piores impactos de um mundo em aquecimento. Em sua opinião, a respeito das palavras do secretário-geral da ONU, responda em que aspecto no mundo atual se assemelha e em que ele se diferencia do tempo em que a Carta das Nações foi assinada há pouco mais de 70 anos. A gente está falando de... Qual foi a data aqui? Aniversário de 70 anos foi em 2015. Então, 70 anos, menos 2015, vai dar na data de quê? Eu estou lesado aqui, né? 55. 55. 45. É isso aí. Qual é, galera? Qual é a semelhança e a diferença do mundo hoje de quando a carta foi escrita lá em 45? Agora eu fiz a conta certa. Cri. Ninguém responde? Vocês não responderam, mas pensou, eu vou responder para vocês. A insegurança mundial, instabilidade política e econômica são aspectos semelhantes nos dois contextos, tanto hoje quanto há 70 anos atrás, vamos usar como hoje como referência, tanto hoje quanto há 70 anos atrás, a gente tinha esses mesmos problemas no mundo. A gente tem insegurança a nível global, instabilidade política em alguns países e em países de relevância econômica grande, esses fatores e a instabilidade econômica, né? Instabilidade econômica, o ano de 2020, vocês pulam da história para não ficar muito difícil de explicar, mas até o ano de 2019, por exemplo, você tem grandes potências econômicas entrando em algum momento de declínio econômico, haja vista a crise econômica de 2008 dos Estados Unidos, que foi a segunda maior depressão da história dos Estados Unidos, a crise de 2008. Então, isso são fatores semelhantes a 70 anos atrás. Uma coisa que a gente difere muito no mundo há 70 anos atrás é que as discussões sobre as questões ambientais hoje são muito mais plausíveis, existem discussões com muito mais propriedade do que se existia na década de 40. E isso é uma coisa legal de vocês lembrarem que vocês estudaram no ano passado sobre as conferências climáticas, mudanças climáticas, né? O mundo só vai começar a preocupar mesmo assim, com o meio ambiente, vai olhar para cima e falar assim, parece que a gente tem que preocupar com o meio ambiente. Depois da corrida espacial, depois do Clube de Roma, que a galera começa a escrever artigos científicos lá e começa a fazer relação entre o desenvolvimento econômico, a industrialização e os impactos ambientais que essa industrialização tem sobre o meio. Então, só a partir da década de 70, principalmente, que você tem esses debates sobre o meio ambiente, uma coisa que não existia na década de 40. Na década de 40, a galera preocupada em ganhar dinheiro. Vamos lá, galera. Sediada em Haia, na Holanda, a Corte Internacional de Justiça é composta por 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. Esses e outros órgãos da ONU podem requisitar à Corte pareceres sobre questões jurídicas. Somente países e não indivíduos podem recorrer e solicitar pareceres à Corte Internacional, principal órgão judiciário da ONU. Isso quando você quer descobrir se um país cometeu crime de guerra ou não em um determinado ataque ou invasão a outro país. Embora todos os órgãos que compõem o sistema da ONU possam requisitar pareceres jurídicos à Corte Internacional de Justiça, o órgão de maior poder é o Conselho de Segurança. Ponto. Qual é a principal atribuição desse conselho e o que diferencia dos demais órgãos da ONU? A principal atribuição, galera, a principal diferença dele para os outros é que o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que é deliberativo, certo? As decisões tomadas pelo Conselho de Segurança devem ser seguidas pelos outros países, principalmente no contexto de invadir ou não outros países, elas devem ser seguidas. O Conselho de Segurança é o único órgão decisório da ONU, as quais são relacionadas à paz e as questões relacionadas à paz. Nas diferentes regiões do mundo são as principais incumbências desse Conselho. Dessa forma, ainda que o Conselho possa consultar posicionamentos e ideias propostos em outros, cabe a ele tomar
as devidas decisões. Além disso, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. O Conselho tem 15 membros, 5 cadeiras fixas e 10 rotativas. As rotativas valem por um período de 2 anos. As cadeiras fixas, elas têm um contexto histórico muito importante, que são países, né, que venceram a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, que vai dar lugar para a Rússia. Depois a gente tem a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, França, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, e a China, que estão nessas cadeiras fixas, né? Coisas que outros países do mundo, como Brasil e Alemanha, por exemplo, querem uma reformulação, porque acreditam que o mundo não é mais o mesmo de que era após a Segunda Guerra Mundial. Parece que está diferente, mas parece que nada mudou. Então, vamos lá para a questão 5. Violências e guerras entre povos caracterizam a história da humanidade, assim como projetos e tentativas de evitá-las. No século XX, foram criados organismos internacionais com a finalidade de pacificar as relações entre as nações e os países. A Liga das Nações, em 1919, e a Organização das Nações Unidas, em 1945, as duas organizações foram a Liga das Nações e a Organização das Nações Unidas. Embolando tudo. Apesar de suas declarações favoráveis à solução negociada dos conflitos, nem a Liga das Nações nem a ONU conseguiram impedir completamente a deflagração de guerras. Cite 2 exemplos de conflitos ocorridos no século XX que não tenham sido evitados por cada um desses organismos, justifica a relativa fragilidade desses organismos internacionais. Como vocês estão muito participativos, eu vou seguir o velório aqui. Entre os conflitos que não foram evitados pelas Ligas das Nações, estão a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu em 1936 e 1939, que é quando começa a Segunda Guerra Mundial. O que é a Guerra Civil Espanhola? Forças nacionalistas, de um lado fascistas e do outro lado comunistas, resolveram entrar na porradinha. Já as guerras que não foram evitadas pela ONU são as guerras do Vietnã. Guerra do Vietnã é uma guerra legal de vocês estudarem. E as guerras árabes israelenses, aquela guerra de 6 dias, tal, foi uma guerra que, por exemplo, a ONU não conseguiu evitar. No tocante às motivações para a fragilidade desses organismos estão, no caso das Ligas das Nações, a saída da Alemanha e a não participação dos Estados Unidos. A Alemanha e os Estados Unidos eram países de grande importância econômica para o contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Depois eu tenho, no caso da ONU, pode citar o poder de veto dos países permanentes do Conselho de Segurança e os conflitos entre os próprios países membros. Então, o poder de veto desses países fixos no membro do Conselho de Segurança e a não obediência entre esse poder de veto já é uma razão para perceber a fragilidade desse organismo internacional. No caso de alguns outros conflitos, como que eu citei no início da aula sobre a Guerra do Kuwait, essa invasão ao Iraque ela foi autorizada, né? Então não entra nesse contexto de fragilidade, já teoricamente as forças da OTAN, que representa países da ONU e países do Conselho de Segurança, estavam de acordo a essa invasão. Mas uma outra condição, por exemplo, da percepção de fragilidade do intermédio da ONU em relação ao conflito atual, a gente tem a guerra da Síria, que a gente tem a oposição na guerra da Síria da Rússia com os Estados Unidos. A guerra da Síria é muito legal, assim, é muito divertido estudar a guerra da Síria, porque a guerra da Síria envolve uns 10 grupos diferentes, assim, naquela quizumba toda ali. Você tem o Bashar al-Assad, você tem a galera que não quer o Bashar al-Assad, e você tem o Estado Islâmico que não quer ninguém, e você tem de lado a Rússia, que é contra o Estado Islâmico, mas é a favor do Bashar al-Assad, que é a favor do Irã também. Do outro lado, você tem os Estados Unidos, que é contra o Estado Islâmico, mas é contra o Bashar al-Assad e é a favor da Arábia Saudita, que também está no meio aqui. A Guerra da Síria é uma guerra muito legal e é uma guerra que a ONU não consegue mediar os acordos. Uma outra guerra muito legal também que a ONU não consegue resolver é a Guerra das Coreias, que teoricamente as Coreias estão em guerra até hoje, né? Nunca se extinguiu a guerra nas Coreias, da Coreia do Sul e a Coreia do Norte, porque eles nunca fizeram um acordo de paz ali, né? Eles fizeram um cessar-fogo, mas não um acordo de paz entre os dois países. Eles estão em estado de guerra até hoje.
Tudo bom, galera? Tudo. Vou colocar a correção lá no nosso WhatsApp. Na semana que vem estaremos nesse mesmo canal. Curta, clique no sininho, dê vários likes nos nossos vídeos. Coloque a presença. Oi. Vê lá o vídeo agora. Oi? Vê aquele vídeo lá agora. Não entendi. Vê o vídeo do Xandão agora. Ah, eu vou terminar aqui e vou ver. Eu quero ver seu react, Joe. Eu duvido que ele vai ver esse vídeo. Vou ver agora aqui, ó. Não faça Vem. isso. Ixi, peraí, cadê, Manel? Peraí, deixa eu pegar de novo aqui. Galera, quem quiser pode jogar presença no chat aí e almoçar, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora já tá Tem mais fora. uma aula ainda. Porque eu acostumado da última aula. Agora é o horário extracurricular. Porque mudou, né? Cadê? Mas quem quiser sair para ir tomar uma aguinha, Reagindo fica à aí. vontade. Peraí, oi? Esse aí é uma pessoa reagindo a ele, tá? Mas ele é o grandão do vídeo aí. É o que tá sendo reagido. Eu acho que o pessoal saiu da sala já e não quis sair daqui, velho. Me deixaram sozinho. Só tem vocês dois aqui, a Maria Clara e a Emanuel. Eu tô aqui também. Só que Tá aí. Ah! Então, peraí, deixa eu ver o vídeo aqui de Manuel. Aqui. tem um pessoal aqui. Aí você para a gravação e bota pra gente ver o vídeo também. Não, mas tá no comercial do YouTube aqui. Ele consegue guardar. Aí você tem que botar pra parar de gravar, que o pessoal da escola não gosta de cortar o vídeo, não sei porquê. Deixa eu parar.